Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu estou aqui muito feliz. Feliz porque foi uma semana que passei pensando nas bênçãos que Deus colocou sobre a minha vida. Bênçãos essas, olha, que se fosse para relatá-las aqui para você, talvez ficaria o resto da noite. Bênçãos grandiosas. E eu tenho certeza que você também. E você também ficou pensando, pois esse foi o desafio da semana, nós refletirmos um pouco nas bênçãos que Deus tem nos dado, mais do que naquilo que temos pedido a Ele. Eu não estou dizendo que você não deveria ter pedido ou não deve pedir, mas que você se concentrasse nas bênçãos que você tem recebido. E eu quero aqui estender o meu abraço feliz a você que acompanhou, tem acompanhado todas as quartas de esperança. Então, eu quero te fazer um pedido agora logo no início. Pega esse link e mande para 5 amigos, para formarmos uma grande comunidade, que na quarta-feira à noite, às 20 horas, aqui nos canais da Igreja do NASP, no YouTube, Facebook, podemos então conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus nessa grande série, do qual estamos estudando os encontros de Cristo. Semana passada, estudamos sobre Jesus e o jovem rico, seu encontro, suas aplicações, suas lições. E hoje iremos continuar conversando um pouquinho, estudando sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. Você já tem sua Bíblia em mãos aí? Tem? Então, a busque e já abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Encontrou? Já pegou? Então, feche seus olhos, vamos orar juntos. Grande Deus, estamos aqui, Senhor, mais nessa quarta-feira, pedindo que o Senhor faça de nós sua morada, assim como ouvimos agora esse hino lindo que o Arauto do Rei cantou. Grande Deus, more em nosso coração e nossa mente, transforma nosso ser, ajuda-nos e obrigado por nos lembrar de tantas e tantas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos. Ajuda-nos a ter um coração mais agradecido e menos egoísta, Pai. Senhor Deus, eu peço também a Tua bênção sobre as necessidades do Teu rebanho, dos Teus filhinhos, Pai. Eles têm suas necessidades e eu peço que a Tua mão, Sua mão abençoadora esteja sobre cada um que tem suas necessidades, escritas aqui nos comentários desse vídeo ou escritas no livro do seu coração. Grande Deus, envia Teu Santo Espírito, toca-nos a nossa boca, e toca também os ouvidos daqueles que vão receber esta mensagem, que ela seja guardada em nosso coração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos juntos? Você já pegou sua Bíblia? Já? Está com ela em mãos aí? Então abra aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Bom, é importante entendermos que esse relato com Zaqueu tem um contexto, e um contexto muito interessante. É o contexto do estudo da última semana. Você se lembra da última frase de Jesus antes de prosseguir? Foi quando o povo, vendo a ação, a atitude do jovem rico, virando as costas para Jesus indo embora, e falam assim, olha, se ele não pôde, quem pode salvar-se? E Jesus então diz, olha, os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Mas isso afetou tremendamente o coração dos discípulos, pois um deles se aproxima e fala assim, Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos? O que vamos herdar? Sabe, com isso eu percebo que não era só na mente do jovem rico e dos fariseus que estava a ideia de fazer para ganhar alguma coisa, mas nos discípulos também. E Jesus os conduz agora até Jericó, porque ele tem uma lição para mostrar aos discípulos, porque Jesus sabe onde estão todos aqueles que têm um coração generoso e querem entregá-lo a Cristo. Jesus sabe onde estão estes, Jesus sabe onde você está. E na hora certa, no momento certo, Ele vai alcançar você. E eu digo, quem sabe este seja o meio pelo qual Deus esteja alcançando a sua vida, tocando aí a porta do seu coração. E eu tenho certeza que ficando conosco até o final, quem sabe com as lições aprendidas na história do encontro de Jesus com Zaqueu, seja o seu encontro com Cristo e com a Igreja de Deus.
Vamos então para as informações que nós temos aqui no texto, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, o verso 1 já vai dizer o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Bom, esta primeira frase já deve alertar alguns pontos em nossa mente, alguns gatilhos precisam ser acionados. Quando nós vamos para o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, Lucas vai descrever a forma com que ele usou para unir as informações e fazer em ordem cronológica os relatos. Sendo que ele estudou e buscou entrevistas, e principalmente o estudo aprofundado do Antigo Testamento, nós podemos fazer uma ligação quando ele cita Jericó. E eu pergunto a você agora, o que Jericó te lembra? Bom, eu vou me atrever a dizer que talvez te lembre o livro de Josué. Sim? Acertei? Muito bem. E qual personagem no capítulo 2 do livro de Josué é citado lá em Jericó? É uma mulher. Isso mesmo. Raabe. Eu sabia que você ia acertar. Raabe é citada e lá nós percebemos o seguinte: quem era Raabe? Raabe era uma mulher que nunca tinha ido até o deserto ou o Egito, mas as informações do que Deus fez com o seu povo ao tirá-los do Egito, como os conduziu no deserto e como tinha dado vitória a duas nações que existiam antes de chegar a Jericó, chegaram aos ouvidos de Raabe, que não era apenas uma prostituta, mas ela era a dona da casa. Então ela era a gestora ali desse estabelecimento. E o que motiva Raabe a querer conhecer, a querer se entregar a esse Deus, ao Deus dos hebreus? Sabe o que foi? O que ela ouviu sobre ele. E Raabe é pelo ouvir que ela entrega o seu coração. E talvez agora você fale assim: pastor, eu gosto tanto dessa história de Raabe, como eu gosto dela. Então, quando terminar esse vídeo, você pode vir aqui no acervo de vídeos dos cultos, dos estudos do canal da Igreja do NASP. Tem uma quarta-feira que nós estudamos só sobre Raabe. Então, se a sua curiosidade foi ativada, quando terminar, você corre lá, assiste, já comenta e compartilha com seus amigos, para eles terem também a alegria que você está tendo em estudar sobre esse assunto. Bom, característica da pessoa que temos em memória de Jericó, qual é? A fé pelo ouvir. E Raabe muda seu comportamento e encontra-se salvação na casa dela quando ela recebe aqueles homens, os dois espias, e depois quando ela coloca aquele fio vermelho, aquela corda vermelha na janela da sua casa. Houve salvação na vida de Raabe. Sendo assim, toda essa informação e essa carga de memórias e sentimentos precisa ser colocada sobre esse texto, porque aqui cita também algo que vai acontecer em Jericó. E vai dizer assim o verso 2, acompanhe comigo, vai dizer assim: eis que um homem chamado Zaqueu, perceba, Zaqueu, o que ele é? Ele é um maioral dos publicanos e rico. Assim como Raabe não era só uma prostituta, mas quem era dona da casa, Zaqueu não é só um publicano. Zaqueu é o chefe de todos eles. Então há uma ligação entre os dois. E olha que interessante, o verso 3 vai dizer que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Nós não temos nenhum relato em que Zaqueu tenha visto Jesus antes do que Lucas nos escreve. Por isso, Zaqueu também é motivado a conhecer, a ver Jesus pelo que ele ouviu, assim como Raabe foi. E aqui deixamos um pouco de lado a história de Raabe, que eu trouxe para te dar um pouco de curiosidade e assistir o vídeo das últimas quartas-feiras sobre o tema, e nos concentrarmos que temos duas informações já sobre Zaqueu. A primeira, ele tinha desejo de ver, de conhecer Jesus por tudo que ele ouviu. E segunda, ele queria ir, mas havia um impedimento à multidão, porque ele era de baixa estatura. Sabe, amigo e amiga, presta atenção no que eu vou dizer. Eu peço que você se concentre aqui nas minhas palavras. Presta atenção nisso. Nem sempre a multidão ajuda. Nem sempre. Nem sempre a multidão é o melhor lugar para se estar. Nem sempre. Mas como assim, pastor? Eu vou pedir para você ativar a sua memória aí. Eu acredito que ela já está ativada. E
lembrar comigo, refletir as vezes que multidões são citadas na Bíblia. Nós podemos começar, quem sabe, por Noé, não é assim? Enquanto Noé estava na arca, a multidão estava para o lado de fora, chamando de louco e ameaçando destruir onde ele estava. A multidão não tinha razão antes do dilúvio. Se nós avançarmos um pouco mais, nós temos a multidão da Torre de Babel. Eles não estavam lá para fazer a vontade de Deus. Ao contrário, vai dizer que eles não queriam ser espalhados, ordem dada por Deus. E por isso resolvem ficar todos no mesmo lugar. E a ação de Deus é para com a multidão. Se avançarmos um pouco mais ainda, todas as vezes que acontecia alguma coisa fora do controle de Moisés, quem se unia contra ele? A multidão. Era a multidão. Quando estão saindo do Egito, parados diante do Mar Vermelho, a multidão não motiva Moisés. Ao contrário, a multidão o pressiona, dizendo: e aí? Você nos tirou de lá para morrermos aqui? O mar é aberto por Deus. Passa um pouco, dá fome e a multidão grita: e aí? Vai nos deixar morrer aqui? Perceba que a multidão nunca foi o melhor lugar para se estar. Nunca foi. Então, meu querido amigo e amiga, talvez eu esteja falando com pessoas que preferem esconder sua opinião diante da multidão. E eu digo a você, a multidão não vai te ajudar. Ao contrário, a multidão, na maioria das vezes, te impede de chegar até Cristo. Não espere uma aceitação coletiva de uma decisão individual, pois nem sempre a multidão vai apoiar você em suas decisões. Na maioria das vezes, a multidão mais acusa do que empolga, mais acusa do que defende. Então, amigo e amiga, cuidado em querer arregimentar grandes multidões para seguirem a sua opinião, pois nem sempre a multidão vai ser uma bênção na sua vida. E eu encerro com o último exemplo, porque a multidão, à entrada triunfal de Jesus, gritava: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor Deus. Mas também uma multidão, naquela manhã de sexta-feira, foi o que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Nem sempre a multidão é o melhor lugar para se estar. Ela não é um bom esconderijo. A multidão é um empecilho. Então não espere a decisão da multidão. Tome a sua decisão individualmente. Individualmente. Quando vamos para o texto da Bíblia, percebemos que Zaqueu, ele não foi intimidado pela multidão. Ele queria ver Jesus. E eu só quero dar mais um exemplo com respeito a isso. Talvez sua família seja a multidão da sua vida, criticando você por buscar um Cristo, por buscar Jesus Cristo, melhor dizendo. Talvez os amigos do trabalho sejam a multidão que atrapalham você a chegar até Jesus. Os amigos da faculdade, e quem sabe você que mora aqui no internato, os amigos de quarto, sejam um empecilho para que você avance para ver Jesus. Mas veja o que Zaqueu fez diante da impossibilidade natural que tinha, que era a sua estatura. Perceba, acompanhe comigo aí no verso 4. Veja o que vai dizer. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu não cruzou os braços e ficou esperando o que Jesus faria para alcançá-lo. Não, porque o interesse de Cristo estava com Cristo. Zaqueu não sabia disso. Mas Zaqueu foi alimentado, esse desejo a se correr, esse ir adiante, esse avançar as impossibilidades de ver Cristo, o motivou. E o que motivava também era o desejo que ele tinha de conhecer o Jesus, do qual ele havia ouvido muitas coisas. Sabe, amigo e amiga, não cruze os braços exigindo que Deus rompa as barreiras que você pode ultrapassar. Existem sim muitas barreiras que são colocadas que sozinho não podemos, mas existem sim, e a maioria delas, me atrevo a dizer, são barreiras transponíveis. Então não se acomode esperando que Deus faça alguma coisa que você pode fazer. Perceba que Zaqueu se adianta ao problema. Zaqueu se adianta à dificuldade. E ele está acima da multidão que o impedia. Zaqueu não foi desesperado, simplesmente esperando em qualquer lugar encontrar Cristo.
Zaqueu calculou, Zaqueu pensou, porque Zaqueu tinha um interesse, e eu tenho certeza que falo agora a muitas pessoas que têm o interesse de ter um encontro contigo, mas a multidão do preconceito, a multidão da opinião da família, a multidão, quem sabe, do medo de perder alguma coisa tem impedido você. Meu amigo, é hora de adiantarmos esse pensamento e subirmos na fé dada por Deus a nós, sabendo que Cristo nos verá. Quer você fazer isso? Então continue comigo aqui ligado na história. Veja, o verso 5 vai dizer: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Isso me encanta, eu não sei a você, mas a mim eu fico encantado como a Bíblia apresenta isso. Porque se não houve um encontro entre Jesus e Zaqueu anteriormente, como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Meu amigo, minha amiga, Jesus sabe quem é você, te conhece pelo nome. Por mais que você não seja percebido onde você está. Talvez eu fale com alguém que se acha pequeno demais, menospreza-se a si mesmo, não se sente reconhecido onde está. E se eu falo, se você mora aqui nos condomínios, talvez você pense: olha, minha casa, ninguém sabe que eu moro aqui. E eu entendo a quantidade de pessoas que se mudam para os arredores do NASP em cada início de semestre, buscando o seu sonho. E talvez você era muito conhecido onde você morava. Você era muito bom na igreja em que você oferecia um louvor a Deus através do seu trabalho, das suas obras, da sua música, da sua pregação. E eu falo a você que mora aqui no internato e veio de uma igreja onde você era conhecido e cai aqui nesse mundo, nesse universo de pessoas onde ninguém sabe nem que existimos. Jesus sabe quem é você. Ele sabe quem é você que mora aí nesta casa, onde ninguém sabe o seu nome. Jesus sabe. Para você que veio de qualquer parte do mundo e quem sabe é um aluno interno dessa escola ou de outra escola ou de outro NASP, Jesus sabe quem é você. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe das suas necessidades. Ele ouve a sua oração. E Jesus tem muito interesse em atender seu pedido, mas dificilmente o fará sem que você entenda que vem dele. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, é necessário que você se apresente diante do Senhor, que você suba adiante, deixando a multidão e as dificuldades de lado, e se esforce para ter o encontro com Jesus. Eu quero ressaltar aqui que o esforço não é para salvar-se. Não é isso. O esforço aqui é para encontrar-se com Cristo, porque a salvação vem como um presente dele para você. E não pelo seu esforço, mas pelo seu relacionamento salvífico com você e comigo. Zaqueu então recebe o convite, fala: Zaqueu, desce depressa. Assim, perceba que os verbos de ação aqui na história de Zaqueu são de movimento rápido. Zaqueu corre diante da multidão, ele sobe depressa, vem Jesus, fala: desce depressa. As decisões são rápidas. Não há um marasmo na história. Não há uma marisia na história. Não há uma vagareza na história. Há agilidade. E o que me toca e me empolga é quando Jesus fala assim: olha, convém ficar hoje na sua casa. Meu amigo, minha amiga, eu não sei se Zaqueu tinha preparado isso. O que eu sei é que Jesus se aproxima dizendo: Zaqueu, é hoje. É hoje. É depressa. Você entende a profundidade das palavras de Cristo? Zaqueu tinha um interesse rápido em conhecer o Cristo. E Cristo tem um interesse rápido em ir à casa de Zaqueu. E eu sei que agora estou falando com pessoas que estão procrastinando a sua decisão de se entregar a Cristo. Sabe, meu amigo e minha amiga, talvez você fale: pastor, peraí, vai com calma, não precisamos ter pressa. Talvez você e eu não, mas Cristo tem pressa da sua decisão. Cristo tem pressa da sua escolha. E Ele não quer que você fique jogando a sua escolha para frente, ao contrário. O convite para Zaqueu é: desce agora, eu vou agora na sua casa.
Imagina, a mente de Zaqueu, será que está pronto? Será que a esposa preparou alguma coisa? Será que tem alguma coisa para comer? Será que a minha família vai aceitar? Zaqueu não pensa nisso, porque tudo que Zaqueu queria era ter um encontro com Cristo. E eu quero ser muito sincero com você agora, sincero de verdade, e peço que você tenha paciência comigo, mas eu preciso te dizer isso. Jesus tem pressa de salvar você, de mudar sua vida. Não deixe Jesus esperando, porque talvez a sua oportunidade passe. E pelo medo, pela insegurança, você perca a transformação que Jesus tem para você. Sabe, eu fico assim agitado ao pensar em tantas famílias, tantos casais, tantos filhos, tantos jovens que reclamam da sua vida, que questionam sua vida, que reclamam de tudo o que acontece, mas quando é para tomar uma decisão, jogam para frente. Sendo que a solução é Cristo, e Ele quer hoje, Ele quer agora. Não é semana que vem, não é o ano que vem, não é quando você se casar, não é quando você sair da casa dos seus pais, não é quando você terminar a faculdade, não é quando você tiver outro emprego, não é quando você tiver um emprego, não é quando você tiver o seu carro, não é quando você tiver o seu dinheiro. Não, é agora. Porque a decisão ao lado de Cristo depende de sua decisão hoje. Mas pastor, eu acabei de iniciar os estudos. Não importa. A decisão é hoje, é cada dia uma decisão ao lado de Jesus. E eu pergunto, o que você está esperando? Até quando você vai culpar a multidão pela sua covardia, pelo seu medo, pela sua insegurança? Zaqueu só poderia culpar a multidão por não permiti-lo ver Cristo. Mas Zaqueu não tinha desculpas, porque Zaqueu tinha um desejo. E o desejo de ver Cristo é maior do que as desculpas que podemos dar. Então, meu amigo e minha amiga, pare de se esconder atrás de uma TV, atrás de uma câmera, atrás de desculpas, atrás de um trabalho, atrás de um casamento. Pare de se esconder e se coloque de pé diante do Senhor, porque hoje Ele quer transformar você. Eu quero continuar o texto. Veja o verso 6, vai dizer assim: ele desceu a toda pressa e recebeu com o quê? Com alegria. Eu amo essa parte. Eu amo muito, porque eu vejo que Zaqueu, ele conquistou o que ele sonhava. Eu já disse a você por esses canais que eu não sou muito a favor de um evangelho empurrado, de levar as pessoas a decidir algo que elas não querem, mas eu quero para elas. Existem pessoas que estão no vale da decisão, e nós precisamos ajudá-las, mas eu não posso atropelar o desejo de alguém, pois o próprio Cristo dá espaço e permite. E nós vimos isso na história da última quarta-feira com o jovem rico. Se você não assistiu, quando terminar esse vídeo, você corre lá, assista para entender melhor isso. O próprio Cristo deu um tempo para o jovem rico. E foi o jovem rico que dificultou o que Cristo facilitou. É muito interessante que o jovem rico estava preocupado em suas riquezas e o que faria mais para herdar, quando na verdade Jesus disse: olha, você não precisa fazer mais nada, você tem que deixar para herdar. Sabe, meu amigo e minha amiga, assim como Zaqueu, nós precisamos ter alegria ao aceitar Jesus. E eu tenho que te dizer isso. Me entristece ver tantos cristãos tristes. Sabe, um cristão que não tem prazer na vida, porque olha muito mais para as obras do diabo na vida dela do que nas obras de Deus sobre a vida dela. Seja feliz, porque você agora foi salvo por Cristo. Você é um filho do reino. Esse mundo vai odiar você quando você aceitar o Cristo, mas Deus o ama. E muito mais quando você declarar diante de um mundo idólatra e corrupto o amor por um Deus puro e incorruptível. A nossa alegria, diz Paulo, vem do nosso sofrimento. Então, meu amigo, seja feliz, pois Zaqueu recebeu Jesus em sua casa com alegria. Continua o texto, vai dizer assim: todos os que viram isso murmuravam, dizendo:
que ele se hospedara com um homem pecador. Agora, eu preciso que você acione a sua memória, sua criatividade para montarmos juntos essa cena. Então Jesus fala com Zaqueu, desce depressa, eu imagino Zaqueu descendo, e agora Jesus e Zaqueu vão para a casa de Zaqueu. Zaqueu deve estar com um sorriso aqui, olha, abrindo o rosto com um lindo sorriso, um sorriso orgulhoso, porque o Cristo estava junto com ele, alguém que ninguém queria estar perto. É comum, em todos os comentários bíblicos que lemos e estudamos, aprendermos que um cobrador de impostos, um samaritano, quando ele estava andando e um judeu vinha do outro lado, muitas das vezes o judeu atravessava a rua para não ter um encontro com ele. As pessoas não tocavam o que um fariseu, um publicano, fariseu não, o que um publicano ou cobrador de impostos tocava. Eles eram marginalizados. Mas aqui, sabe quem está andando ao lado de Zaqueu? Jesus. Isso mesmo. O Cristo, o que tinha acabado de curar Bartimeu. É esse que estava ali. Zaqueu está feliz, recebe-o em sua casa. E a multidão vem junto. E quando eles vão entrando, eu já imagino Zaqueu batendo palmas, e o povo vem aqui, ó, batendo as palmas para chamar os servidores de sua casa, e as coisas são colocadas sobre a mesa, ele aloca Cristo em sua mesa e fica ali boquiaberto com a presença do Cristo, que até agora nada falou depois que chegou na casa de Zaqueu, a não ser com seu semblante de amizade, de amor, de carinho, compaixão e graça, desfrutando dos alimentos. E de repente, como toda a multidão, os murmúrios começam, e Zaqueu escuta alguém dizendo assim: olha aí, ó, esse aí come na mesa de pecadores. Quem tinha ouvido isso um tempo atrás foi também Mateus, que até então era chamado de Levi, quando fez uma festa com todos seus amigos publicanos e chamou a Cristo. Mas sabe, amigo, amiga, Zaqueu foi tocado por isso, porque Jesus não respondeu à provocação da multidão. Jesus continuou feliz, porque ele estava dentro da casa de Zaqueu. Outro ponto, uma ponte que eu quero fazer é o seguinte: o jovem rico, quando aborda Jesus na rua, não convida Jesus para ir na sua casa. Mas Zaqueu está com as portas abertas para receber a Cristo. Esse é um ponto importante. Veja a manifestação de Zaqueu ao olhar para Cristo e ouvir a multidão. Acompanhe comigo. O verso 8 vai dizer assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso me toca. Zaqueu olha para o comportamento de Cristo, não assumindo as provocações, não absorvendo as provocações, não permitindo ser afetado por elas, mas continua feliz porque está na casa de alguém que estava o buscando. E ao ouvir as provocações do povo, Zaqueu não responde ao povo. É o que diz aqui. Zaqueu responde a Cristo. Fala: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir tudo que eu fiz. Sabe, amigo e amiga, nós encontramos em Zaqueu um rico que não amava o dinheiro. Resposta para a pergunta feita pelos discípulos no relato do jovem rico, quando fala ali: quem pode salvar-se? A resposta para os discípulos está aqui, quando Zaqueu oferece. Você tem algum momento que Jesus pediu alguma coisa para ele? Não pediu, só falou assim: Zaqueu, eu quero ir na sua casa hoje, agora. A presença de Jesus foi transformadora na vida de Zaqueu, e eu quero trazer uma lição para você a respeito disso. Não é o conhecimento a respeito de Cristo que transforma a nossa vida, mas é a presença de Deus em nosso lar que faz com que as coisas ganhem sentido, cor, sabor e movimento. Talvez você saiba muito sobre Cristo, mas ainda tem uma lacuna enorme no seu coração, na sua mente, na sua consciência. E eu digo a você, amigo e amiga, o que lhe falta é receber Cristo em sua casa.
Assim como você precisou pedir a Deus que organizasse a sua mente, agora é hora de pedir a Deus que organize a sua casa, seus relacionamentos e sua vida. É necessário. E eu vou repetir essa lição que eu quero que fique gravada na sua mente. Não é o conhecimento sobre Cristo que nos transforma, mas a presença dele que transforma nosso lar. Jesus não precisou falar nada com Zaqueu, porque a presença de Cristo é transformadora na vida de todo cristão. Nesse momento, Jesus se levanta e disse, quem sabe para a multidão: hoje houve salvação nesta casa. É o que Cristo fala. Hoje houve salvação neste lar. E eu peço que você acompanhe comigo na tela esta frase tão importante que diz: hoje houve salvação nesta casa. E eu falo a você que de repente é o único cristão da sua família. Não basta você apenas encontrar Cristo na igreja, é necessário você convidar Cristo para estar em seu lar. E eu quero falar a você, esposa, que o seu marido não é cristão e quem sabe é um inimigo da fé. Não adianta você ir até a igreja buscar a paz, porque a paz é trazida onde Cristo se faz presente. É hora de você convidar a Cristo para ir para a sua casa. E eu quero ser muito direto com você. Olha aqui para mim. A paz no seu lar, para você que tem um lar dividido, a paz no seu lar não vem expulsando o outro. A paz no seu lar vem colocando Cristo dentro. A sua felicidade não acontecerá quando o outro for tirado da sua vida. A felicidade acontecerá quando Cristo fizer parte da convivência na sua casa, no seu lar e no coração do outro. Meu amigo e minha amiga, perceba aqui nesse texto que Cristo quer salvar, Cristo quer ir, só depende de nós. E até quando você vai confiar no seu testemunho, você vai confiar nas suas orações, você vai confiar, até quando? As orações são importantes, mas a nossa confiança precisa estar no Deus que ouve as nossas orações e não nas palavras que formulamos para pedir o que desejamos. Por isso, não é expulsando o outro, expulsando o filho, mudando de emprego, que você vai encontrar a paz. A paz vai ser encontrada quando Jesus for trazido para o seu casamento, para o seu relacionamento com seu filho e para o ambiente de trabalho onde você trabalha. Eu já ouvi pessoas falando: pastor, na hora que eu mudar de emprego, minha vida vai mudar. Não, realmente a sua vida vai mudar, mas o problema vai te acompanhar, amigo e amiga. Porque não é o trabalho que tem que ser mudado, mas é Jesus que tem que ser trazido para o seu local de trabalho. Traga-o e depois você me conta como foi, porque eu tenho certeza que você vai estar no mesmo trabalho, mas com a presença de Jesus, as coisas vão ser totalmente diferentes. Eu preciso encerrar. E depois que Jesus fala, ele continua dizendo: pois aqui também este é filho de Abraão. Sabe, ser filho de Abraão não quer dizer de maneira, como é que eu posso usar essa palavra? Agora fugiu. Mas de maneira a ser descendente sanguíneo. Pronto, achei. Não é uma questão de ser descendente sanguíneo, mas sim descendente pelas suas ações como Abraão. Ações de entrega, de confiança. É isso que Deus espera para a sua vida. Sabe, enquanto você vê essa imagem, rapidamente eu quero que você reflita numa coisa, meu amigo. A vida de Zaqueu só foi mudada quando Cristo se fez em seu lar. Só isso. É convidar Cristo para estar dentro. Quando? Hoje, agora. Corra à frente dos empecilhos. Não dê bola para a multidão. Tenha Jesus aí em sua mente, em seu coração. Pois não é por ser nascido nesta igreja, por ser terceira, quarta, quinta, 10ª geração de adventistas, ou de qualquer igreja que você frequente, não é o seu sangue que conta, mas com quem você parece. Com Deus, então você é um herdeiro de Deus. E Jesus termina no verso 10, ele termina dizendo o seguinte:
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse Cristo que você vê na sua tela, Ele está hoje chamando você. Porque Ele quer alcançar você onde você está. Ele quer ir, Ele vai até onde você está, aí no escuro do seu quarto, aí nesse endereço que ninguém conhece. O Senhor Jesus está indo buscar você. E tudo que você precisa fazer é se entregar a Ele. Talvez você fale assim: pastor, eu já aceitei a Jesus e abandonei tantas vezes. Quantas e quantas vezes, Senhor? Quantas e quantas vezes você pode falar assim: pastor, eu tentei fugir da multidão, mas ela me abraça e eu não consigo fugir. Quantas e quantas vezes, pastor, a opinião da família impediu uma entrega. Quantas e quantas vezes eu falhei, e eu sei disso. Porque ninguém é perfeito nesse mundo. Mas eu quero dizer a você, olhando nos teus olhos, que ainda existe graça. Que ainda existe salvação. Jesus ainda está aí batendo a porta do seu coração. Jesus está aí sacudindo a sua mente, dizendo: abre a porta, depressa, pois quero ir em sua casa hoje. Sabe, a porta da graça está aberta, mas eu não sei até quando tempo ela ficará. Pois duas coisas nos impedem de entrar: a morte. Se não decidirmos hoje, a morte será um impeditivo, pois depois que morremos não há mais decisão. E o segundo é deixarmos para amanhã. O dia de amanhã não é confiável, porque Jesus pede para entrar na sua vida hoje. Você tem esse desejo? Lhe falta forças, mas você tem a vontade. Então feche seus olhos e ore comigo. Grande Deus, alcance esse amigo, essa amiga, e nos dê, Senhor, coragem para abrir a porta, para correr adiante a multidão, para saltar os obstáculos possíveis que nós conseguimos, pedindo ao Senhor forças para abrir a porta e nos desapegar do medo do que iremos perder se aceitá-lo. Grande Deus, ajuda-nos a entender que a graça hoje está disponível e ajuda-nos a amá-lo mais do que amamos as coisas desse mundo e as coisas que o Senhor nos dá. Nos dá coragem para tomar essa decisão, em nome de Jesus. Amém. Hoje encerro por aqui, mas nós temos um novo encontro na próxima semana. Meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. E eu peço que você continue. Ouça a música agora que vai ser cantada e quem sabe Deus te dê coragem para tomar a decisão hoje. Não deixe para amanhã. Tome hoje a sua decisão.